Bom, pessoal, voltando agora então, vamos entender um pouquinho como é que é o comportamento dos equinos em pastejo. Como a gente já comentou, de 10 a 16 horas por dia em busca da forragem. Então, é uma mudança drástica quando a gente não coloca esse animal para pastejar e fornece o alimento no coxo. Bom, o intervalo entre as refeições é entre 2 e 3 horas, então a cada 2 horas, por exemplo, o animal vai lá e tem um intervalo para fazer outras funções, para ter o convívio social no grupo, para descansar ou até mesmo para dormir. Bom, e esses intervalos, o que seriam então, como a gente chamou a atenção? Locomoção, então basicamente, os cavalos soltos ou que tem esse tipo de oportunidade de ficar esse tempo em busca da gramínea ou da forragem, se locomovendo de um local para o outro, ou descansando, ou realizando outras atividades sociais que são comuns ou são intrínsecas do cavalo. Bom, dentro desse comportamento do pastejo, o que é importante a gente pensar aqui e chamar atenção? Quais vão ser os fatores, o que vai influenciar no consumo desse animal todos os dias? Então vamos começar aqui de baixo para cima. Então, primeira coisa, a área do bocado. O que seria esse bocado? O ato em si de apreender a forragem. E o que é a área? Seria a área intrínseca de cada animal, e aí muito mais relacionado com o tamanho do animal, com a raça, com a capacidade de explorar áreas maiores ou menores. Coisa que a gente pode mudar muito pouco no dia a dia. Então a área do bocado, ela é intrínseca de cada cavalo. É literalmente a área que o animal consegue explorar no momento de dar o bocado no capim. Bom, e a profundidade? A profundidade não. A profundidade, ela vai ser em função também do cavalo, mas muito em função da altura do pasto. Então, onde é que eu consigo atuar no manejo ou atuar para modificar essa profundidade de bocado? Trabalhando com gramíneas, com a estrutura favorável ao consumo, ou seja, com muita folha, onde o animal consiga aprofundar mais o bocado e não tenha que ficar pastejando apenas aquele extrato mais superficial, onde está a maior concentração de folhas. Bom, a profundidade do bocado junto com a área, ou multiplicado pela área, nos dá o volume do bocado. Então esse volume é nada mais do que da área, na superfície mesmo, horizontal, vezes a profundidade que esse animal consegue dar ao bocado. Então, o produto desses dois é o volume. Bom, junto com o volume, o que vai depender? O peso. Então, o peso é um produto desse volume, que é o produto da profundidade vezes a área. Então, o peso é o produto do volume vezes a densidade da forragem. Ou seja, se eu tenho um pasto bem formado, eu tenho uma maior densidade de plantas. E uma vez que essa densidade é maior, o volume do bocado vezes uma densidade maior da forragem vai me dar um bocado mais pesado. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que, tanto na profundidade quanto na densidade da forragem, eu consigo interferir, eu consigo modificar com o manejo. O que vai ser o que vai ser muito importante para a gente determinar esse peso do bocado. Então, o peso do bocado vezes a taxa de bocados, ou seja, o número de bocados que esse animal dá por minuto ou por dia, vezes o tempo que ele fica pastejando, vão determinar o consumo diário do meu animal em pastejo. Então, só recapitulando, desde o consumo até o bocado propriamente dito, nós vamos ter como interferir, basicamente, com a altura do pasto, que vai interferir na profundidade do bocado, e com a densidade da forragem. Bom, o que seria então esse comportamento, ou como que seria um esquema ilustrativo desse comportamento? O animal, a menor escala de decisão do animal em pastejo é o bocado, então ele vai vir aqui, vai dar um bocado, igual a gente comentou.
A partir do momento em que esse animal começa a explorar um local sem se locomover, ou pelo menos sem movimentar os membros anteriores, a gente fala que ele está explorando uma estação alimentar. Então ele para os dois anteriores e pasteja um meio círculo, uma meia lua. Isso seria uma estação alimentar. Um conjunto de estações alimentares, ou uma área maior onde eu tenho estações alimentares no meio, a gente chama de sítio alimentar. Um conjunto de sítios a gente chama de comunidade e um conjunto de comunidades a gente chama de paisagem. Então eu estou evoluindo aqui da menor escala de decisão, que é o bocado, até o local onde esses animais vão preferir ou vão escolher pastejar, em função de aceitação da gramínea, da estrutura do pasto, ou seja, relação folha-colmo e principalmente em função da distribuição espacial desse pasto na área como um todo. Bom, o que seria então esse conceito de preferência? Lembra que eu falei que a gente prefere usar, ou a gente gosta mais de usar o termo preferência do que palatabilidade. O que seria essa preferência? É a discriminação entre os diferentes componentes do pasto acessíveis aos animais, havendo oportunidade de livre escolha. Então, uma vez que o meu animal pode escolher, ele vai lá e prefere alguma gramínea ou alguma estrutura em relação a outras. Bom, isso vai depender das características da planta, de composição mesmo, da estrutura da planta, então principalmente da relação folha-colmo, da quantidade de folha que tem ali e da experiência prévia de pastejo. Normalmente, isso aqui é decidido pela égua mais velha do grupo, dentro de uma estrutura social dentro do grupo. Caso eu não tenha essa situação, que eu tenha uma égua mais velha ou que eu tenha uma égua mais que seja hierarquicamente superior, essa experiência prévia vai ser individual de cada animal, onde já passou por alguma situação que pastejou uma gramínea, por exemplo, que é mais aceita ou que tem uma estrutura melhor. Bom, em geral, o que a gente precisa atentar no manejo de pastagem, uma vez que o meu cavalo esteja comendo esse tipo de volumoso? Dividir os pastos. Por quê? Porque eu consigo aumentar a eficiência de colheita, eu consigo aumentar a eficiência de uso da pastagem quando eu divido, além de aumentar as chances de manter aquele pasto ali sem entrar num processo de degradação. Da mesma forma que eu vou dividir, eu devo rotacionar, porque aí eu consigo deixar essa gramínea descansando por algum tempo. Ou seja, eu uso ela por um período e deixo ela descansando por outro período. Quando a gente vai dividir esses pastos ou esses módulos, eu deveria deixar pelo menos 3 pastos ou 3 piquetes por grupo. Então, ao invés de fazer um módulo que eu coloque todos os animais nesse mesmo módulo, eu posso dividir os piquetes em menor número. Ao invés de fazer um módulo de 30 piquetes, por exemplo, e colocar o grupo de animais todos nesse mesmo módulo, eu posso fazer 2 de 15 piquetes e dividir em 2 grupos. Só dando um exemplo. Pensar na área que eu vou ter por animal, e aí a gente tem que levar em consideração o comportamento do cavalo, porque se eu deixar uma área muito pequena por animal, eu vou ter conflito em função do comportamento social. Tem que ter metas de manejo, por exemplo, altura de entrada, altura de saída, estrutura do pasto. Posso atribuir um score visual para o pasto. Por exemplo, um pasto bom tem um score 3, um pasto médio tem um score 2 e um pasto ruim tem um score 1. Talvez seria mais prático para poder aplicar esses conhecimentos de manejo. Preocupar então com essas alturas de entrada e com o período de descanso da gramínea, para evitar que o animal pasteje de forma muito intensiva e acabe não permitindo que a gramínea acumule novas reservas, se mantenha produtiva na área e acabe entrando então nesse processo de degradação. Bom, finalizando essa parte das gramíneas, do pasto propriamente dito, vamos entrando então nos alimentos concentrados. Talvez o mais comum que a gente conheça aí seja o milho, é um alimento palatável, bom valor nutricional. Se a gente pensar no grão, principalmente no fubá, tem maior teor energético que a aveia, então correspondente aí na média em 3,3 megacalorias de energia digestível por quilo de matéria seca, e tem menos fibra,
com um teor aproximado de proteína bruta de 9%. O grão tem cerca de 70% de amido e quando for processado, a digestibilidade desse amido tende a aumentar. E aí vamos pensar em processamento aqui como qualquer processamento, seja ele diminuição do tamanho de partícula, como é o caso de moer para virar o fubá, ou de laminado, floculado, e tem vários outros métodos. Então, no caso de processados, quando esse grão é processado, ele deve ser fornecido em menor quantidade. E aí aqui, ó, é sempre importante a gente lembrar de manter ou de trabalhar sempre naquele limite do fornecimento de amido na dieta, ou por trato. Um outro exemplo de concentrado que a gente pode utilizar é a aveia, muito utilizada na dieta de equinos, muito palatável, rica em fibras e pobre em cálcio. Então, já acende a luz amarela que a gente precisa preocupar com a suplementação de cálcio. Tem alta digestibilidade do amido, quer dizer o quê? Que o amido da aveia é mais digestível do que o amido do milho. Então lembra lá naquele primeiro módulo, quando a gente fala que a digestão é mais anterior, o amido da aveia é digerido mais rapidamente do que do milho. Quase que não chega nada de amido da aveia para ser digerido no intestino grosso. Ele é quase todo digerido no intestino delgado e no estômago. Preferencialmente ela deve ser processada, principalmente por causa da casca, só que o teor de energia é um pouco menor do que o do milho. Então, na média, 2,68 megacalorias de energia digestível por quilo. Em compensação, o teor de proteína é um pouquinho maior, em torno de 11% de proteína bruta. Bom, só para a gente entender que essa comparação entre o milho e a aveia, vamos pegar aqui o teor de amido do milho, que é o vermelho, e a aveia vai ser essa coloração mais rosada aqui. A gente pode ver que a barra do milho é um pouco maior, ou seja, a concentração, o teor de amido do milho é um pouco maior que o da aveia. Bom, de gordura, muito semelhantes. Proteína da aveia um pouquinho maior, como a gente comentou. Então, no milho é em torno de 9% e na aveia em torno de 11%. Mas a digestão no intestino delgado da aveia é muito superior ao amido do milho. Isso é uma característica interessante, porque quanto menor a quantidade de amido que chegar no intestino grosso para ser digerido, para ser fermentado no intestino grosso, esse processo é mais eficiente. Lembra que quando as bactérias digerem qualquer tipo de alimento que chega lá no intestino grosso, existe uma perda energética pela produção de gases. Então aqui, quando a digestão é no intestino delgado, esse processo é um pouco mais eficiente, porque a gente não tem aquela perda expressiva pela produção de gases. Em contrapartida, então, esse amido do milho vai ser mais digerido no intestino grosso quando comparado ao amido da aveia. Só para a gente ter essa base de comparação, que seriam os dois alimentos energéticos talvez mais utilizados nas dietas de equinos. Bom, outras opções, grãos de destilaria, então subprodutos da indústria de cerveja, são de baixa energia e alta proteína. E aí a gente precisa pensar o seguinte, que como são subprodutos da indústria, cada cerveja tem uma partida, uma composição diferente, cada indústria tem uma composição diferente, então a gente precisa conhecer qual é esse subproduto que a gente está comprando, porque talvez a maior limitação seja a variação da composição. Outra opção é o melaço, e aí o principal é o melaço de cana, é um subproduto do açúcar, pode ser comprado ou é comercializado em pó, ou seco, ou úmido. Uma fonte de energia importante, que é da degradação ou da digestão desse açúcar no trato digestivo do cavalo. Bom, outra opção de concentrado é o trigo. É usado quando o preço está favorável, ou seja, quando eu estou perto de locais que são produtores do trigo. Não deve ultrapassar 20% do concentrado, porque tem alguns polissacarídeos no trigo. Lembra lá, nós já comentamos sobre isso, mas vamos relembrar. O trigo, lembra quando a gente vai fazer a massa de bolo lá, a gente joga farinha de trigo para dar aquela liga. E esses polissacarídeos não amiláceos aqui, se a gente coloca muito farelo de trigo na dieta, o alimento dá liga lá dentro do trato digestivo do cavalo. Então diminui a digestibilidade da dieta. Possui glúten na composição,
tem aproximadamente 10% menos energia do que o milho e maior o teor de fibra. Na média, vai ter aí 3,4 megacalorias de energia digestível por quilo, ou melhor, por quilo de matéria seca, 13% de proteína bruta, aproximadamente, e é necessário passar por algum tipo de processamento para tentar aumentar a digestibilidade dos nutrientes, principalmente do farelo de trigo ou do trigo grão quando é utilizado. Um outro alimento alternativo que é uma boa opção é a mandioca, e aí a gente tem que tomar cuidado só com qual mandioca que é essa que a gente está utilizando. Na prática aí a gente vai ver a classificação entre mandioca mansa e mandioca brava. Na verdade é porque a mandioca brava tem um teor de ácido cianídrico ou de cianeto que pode ser tóxico. Bom, como é que eu resolvo isso? E qual é esse teor? Valores acima de 50 mg por quilo são tóxicos. O que eu posso fazer? Após eu colher essa mandioca, eu posso simplesmente passar esse material numa picadeira e deixar ele exposto no sol ou exposto ao tempo, que esse HCN ou esse ácido cianídrico aqui tende a volatilizar. Depois que ele volatiliza, depois que ele se perde, esse alimento deixa de ser tóxico, principalmente a mandioca brava. Posso usar a raiz da mandioca integral, fresca ou ensilada, ou posso ainda moer ela, secar e depois moer. E aí vira a raspa ou farelo de mandioca. Posso usar o farelo da casca, que tem baixa qualidade. Por quê? Porque essa casca basicamente é um material bem lignificado, bem estrutural, que não vai ter um valor nutritivo muito bom. Posso usar esse farelo ou raspa integral, como a gente comentou. Então eu tenho a raiz picada, seca e depois é moída. E aí aqui o que a gente precisa estar atento é que os teores de proteína são muito baixos, precisa ser corrigido na dieta com proteína de qualidade, e esse material in natura tem alta umidade, que pode vir a resultar numa diminuição de consumo. Então tá atento também que se for o caso e tiver muito úmido, ver que os animais não estão comendo bem, faz uma pré-murcha no terreiro mesmo, em cima de uma lona ou em cima de um piso de cimento, e após essa pré-murcha, aí pode fornecer sem problemas. Outra opção de concentrado é o arroz. Tomar cuidado no armazenamento, porque por causa do teor de gordura, rancifica facilmente, ou seja, a gordura oxida no momento em que esse alimento está armazenado. E aí dá um cheiro ruim, dá um gosto ruim, amargo, e os animais tendem a não comer. Nos Estados Unidos, o uso é permitido apenas do farelo estabilizado, que tem no máximo 4% de gordura. Aqui no Brasil, como não tem padrão, a gente tem que conhecer qual que é esse farelo que a gente está comprando. Então o ideal é mandar analisar mesmo antes de usar. Tem alguns fatores antinutricionais que são semelhantes a um hormônio que é produzido nos mamíferos em geral aí, e esse fator antinutricional que tem no arroz pode meio que imitar a função desse hormônio, então pode desregular um pouco a fisiologia ou os ciclos reprodutivos, principalmente em éguas. A energia contida no arroz é de aproximadamente 3,3 megacalorias de energia digestível por quilo e um teor de proteína muito próximo do grão de milho, que é de 9% na matéria seca. Outra opção de concentrado, e aí mais dentro da nossa realidade, é o sorgo. Precisa de um processamento, então o grão é muito pequeno, às vezes ele passa direto, então precisa de um processamento para o amido que está no grão ser melhor aproveitado. Pode substituir até 100% do milho, dependendo principalmente da categoria que a gente estiver trabalhando, da exigência de energia dessa categoria. E se for um sorgo com tanino, que é um fator antinutricional que pode acabar diminuindo um pouco a digestibilidade, principalmente da proteína, substituir no máximo 30%. Ou seja, importante também conhecer qual sorgo que a gente está trabalhando. Teor energético de 3,19 megacalorias de energia digestível por quilo de matéria seca e o teor de proteína um pouquinho mais alto que o do milho, de 11,5% da matéria seca. Um outro alimento, uma outra alternativa importante é a polpa cítrica. Para o equino ela tem baixa palatabilidade, se for fornecida pura,
mas misturado os animais comem sem problema. A inclusão no concentrado deve ser no máximo em 15%, por causa dessa questão de palatabilidade, e por um outro fator, no processamento ou na confecção da polpa cítrica, acabam acontecendo um enriquecimento mais expressivo de cálcio. Então esse alimento acaba tendo um teor de cálcio mais elevado, que aí pode desbalancear um pouco a relação cálcio-fósforo da dieta. O conteúdo energético é de 2,64 megacalorias de energia digestível por quilo e o teor de proteína bruta de 7% da matéria seca. Importante lembrar o seguinte, a fonte de energia da polpa, pessoal, não é o amido, é a pectina, que é um componente de parede, é um componente, é uma fibra solúvel. Então, ela não vai ser digerida no estômago e intestino delgado, ela vai ser digerida no intestino grosso. E a eficiência de utilização é um pouco menor, porque vamos ter aquelas perdas no processo digestivo com a produção de gases que ocorre na digestão pelas bactérias. Outra opção de concentrado é a cevada, e aí no caso dos equinos, vamos pensar sempre na cevada, no grão de cevada e nunca naquele resíduo de cevada úmido que é utilizado para bovino. No caso do grão, é um grão um pouco mais duro, então é necessário o processamento para poder disponibilizar os nutrientes mesmo para a digestão do cavalo. É uma boa fonte de proteína e o amido da cevada é de baixa digestibilidade. Então acaba sendo um pouco menos utilizado do que os outros, mas é uma opção também de utilização. Um outro concentrado importante, e aí seria, por exemplo, principalmente no caso de monogástricos, o concentrado proteico padrão, ou um alimento proteico mais nobre, é a base proteica da dieta animal, em geral. Boa fonte de proteína, principalmente lisina, que é um aminoácido limitante para o equino, e de energia. E aí vamos entender o seguinte, que toda vez que eu tenho um excesso de proteína, um excesso de aminoácido na dieta, esses aminoácidos acabam entrando no metabolismo e servindo também como fonte de energia. Não tem limitação de uso, tem uma boa palatabilidade, lembrar que é um subproduto, então pode ter composição variável, depois da extração do óleo de soja, o que sobra é o farelo, então, por exemplo, a gente pode ter farelos com teores de proteína diferente, em função da quantidade de casca, em função da quantidade de óleo que sobrou no grão, e lembra que então, resultante dessa extração do óleo. Um outro subproduto também é a casquinha de soja, e aí é mais a casca mesmo do grão. É um suplemento energético, boa opção em dietas com altos teores de amido. Por quê? Porque essa casquinha de soja, basicamente, a composição dela vai ser de fibra, de digestibilidade alta, então é uma forma de aumentar a energia da dieta sem aumentar o teor de amido. Pode substituir o milho em até 25% da matéria seca, mas também tem a composição variável. Atentar para a quantidade de grão ou para a quantidade de material remanescente que sobra nessa casquinha de soja. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, a casca representa de 7 a 8% do peso do grão de soja. Bom, o que a gente tinha para comentar sobre algumas alternativas de alimentos era isso, nesse módulo. Se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente ou deixem as dúvidas na plataforma. Muito obrigado e até a próxima.